Meus irmãos, Isaías, capítulo 58, paramos, aquele dia terminamos no 57, demos o início no 58 e só começamos no versículo 1, vamos continuar o versículo 2. O versículo 2. Primeiro devemos perceber, irmãos, que muitas igrejas, que seus cultos, que talvez não estão sendo aceitas por Deus. Muitas igrejas, muita adoração. Esperamos que a nossa não está nessa situação. Mesmo a igreja estando sendo aceita para os cultos, vamos sim pensar em cada membro da igreja, né? Às vezes, nem a igreja como fala a igreja, somos todos nós. Às vezes não é a igreja, às vezes um membro, às vezes ele não está cultuando a Deus devidamente, com sinceridade, com amor, não com obrigação, às vezes como um passatempo, um passeio. E isso está acontecendo no mundo de hoje, talvez, né? Porque o próprio profeta diz, né, capítulo 1, agora precisa ver, não está honrando a Deus somente com os lábios. O mundo está nesse pé, nessa situação, nessa caminhada. Pode estar o templo cheio, superlotado, mas às vezes Deus não está se agradando, porque para agradar a Deus tem que ser de acordo com a palavra dele, os ensinamentos. No versículo 2, eu leio na Fiel, depois também na Bíblia Sagrada Almeida, século 21, que fala, ajuda, eu estudo as duas juntas, leio uma, leio a outra, e parece que alguma coisa esclarece mais, né? Versículo 2: Todavia me procuraram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. E a outra disse assim: ainda assim eles me cada dia tomam prazer em conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica ou que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pede-me, aqui fala pergunta-me, ela fala pede-me pelos direitos, pelo juízo da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Na 21 diz assim: por que jejuamos, dizia eles, jejuamos nós, tu o sabes? Atenta para isso. Por que nos humilhamos? Ela fala, aqui fala,
porque afligimos, ela fala, porque humilhamos. Então, apesar de sua religiosidade, eles se não procuravam em fazer a própria a justiça ao próximo, justiça que eles viviam pregando e não faziam, fazer a justiça aos outros, né? Fazer justiça, toda hora que é para fazer justiça, não fazer justiça, não vivia o que pregavam. Também a gente não pode preocupar com isso assim, aquele pregador prega, mas ele não vive o que está pregando. Não olha para ele, olha para o que ele está pregando. Mas às vezes quem ouvia praticava mais mais que eles que pregavam. Então por isso que ele disse. Então, temos aqui no versículo 2, ele fala na outra versão, pois que me buscam cada dia, diz que buscava eles cada dia, e querem saber os meus caminhos, tudo curiosidade, querem saber os meus caminhos, como se for uma nação que pratica justiça, como se for uma nação que pratica justiça e que não abandonou a lei de Deus, de seu Deus, pede-me os regulamentos de justiça e sente prazer em aproximar-se de Deus. Então temos aqui uma representação, como Jesus disse lá em Mateus, do povo que honra a Ele, honra a Deus com os seus lábios, mas cujos corações estão longe de Deus. Então é muito perigoso isso, e deve acontecer muito, que muitos corações estão honrando a Deus, e lá dentro o coração está longe de Deus. Como uma nação que pratica a justiça, na realidade fala da justiça, fala dela, mas só que tinha a autojustiça própria, justiça humana própria. Então, ao fazer todas essas coisas, eles se sentiam que eles estavam cumprindo a vontade de Deus, cumprindo os requisitos de Deus. Então, aí eles deleitavam no que eles faziam e se sentia prazer em aproximar-se de Deus. Então, só que eles afirmavam isso, mas não faziam. Os adoradores consideravam suas observâncias religiosas. Eles sujeitavam a Deus, mas sem amor, sem amar a Deus. Sujeitar a Deus, deve sujeitar a Deus com amor, com livre, espontânea vontade, com obediência, não sob uma obrigação mandatária, como alguém que fica aí com chicote, mandando, com ferrão. Vamos à igreja, venham na hora certa. Isso aí é como um ditador mandatário, como um ferrão. Não é assim. O cristão, o povo deve servir a Deus, não como obrigação, não ser obrigado, estão obrigando a eles, ser obediente. Deve ser obediente a Deus por amor a Deus, não por obrigação, não sem fé, sem amor ao próximo, muito menos a Deus, né? Versículo 4, eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punhos iníquo não jejuei, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Jejuais para brigas, rixas, debates, jejuais para ferirdes com punhos, iníquo, pecados. Não jejueis como fazeis hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Então Deus não ouve esse tipo de oração, nem honra tal tipo de jejum, tal esforço para merecer algo de Deus, fazer as coisas com barganha,
quer merecer algo de Deus, achando que merece, se começar a fazer muita oração, querer servir a Deus, fazer algo para que mereça. Não, nós devemos fazer algo por amor a Deus, procurar fazer a vontade de Deus. E Ele não aceita esse tipo de oração, esse tipo de comportamento, esse tipo de vivência do cristão. Ele fala: contendas e debate, jejuai e para ferir com punho iníquo. Significa usava o uso da religião. Estes atos são expressores de seu orgulho. Orgulho, grandeza, a pessoa quer sentir grandeza. Só que atrás disso vem o ódio, vem o rancor, não perdoa. Ele fala: ouvir a vossa voz no alto. Ouvir a vossa voz no alto, não no baixo. Seria esse jejum que eu escolheria, ou que eu escolhi, que o homem um dia afligia, quer dizer, que humilha a sua alma, que inclina a sua cabeça como junco, quer dizer, flexível, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e de dia aprazível ao Senhor? Quer dizer, agradável ao Senhor. Você chama isso de agradável ao Senhor? Então o Espírito Santo aqui, por meio de Isaías, ele sonda, ele vê, ele sonda os nossos corações, ele vê os nossos corações profundamente, toda a hipocrisia do povo de Deus, inclusive aqui falando para ajudar, através da pergunta: será este o jejum que eu escolheria, ou escolhi? Que de dia afligia o homem, que de dia se humilha o homem, as suas almas. Não é essa a exibição ou ostentação, para ostentar com orgulho exterior, luxo, só aparência para mostrar. Então Deus não aceita esse tipo de jejum. Deus não aceita esse tipo de obediência. Deus não aceita esse tipo de servir a Ele. Mas sim um exame profundo, um jejum no interior, não é fora, inclinando, humilhando, sem aparência orgulhosa, lá dentro, que não seja jejua dentro. Você faz um exame lá dentro e que não fica uma aparência de orgulho. Aquele que está fazendo as coisas com a vontade de Deus, com o amor de Deus, pelo contrário, a aparência dele é de humildes. Então, ao costume de hábitos, das cerimoniais, exteriores, parte exteriormente falando, bons religiosos, são bons religiosos, mas não são filhos obedientes a Deus, o nosso Pai. Sem humildade, sem arrependimento diante de Deus, tudo é em vão. Mas o arrependimento e aceitação. Também não adianta nada arrepender dos pecados, mas não aceitar quem pagou os pecados. Às vezes a pessoa arrepende, mas não aceita quem pagou a nossa dívida. Arrepender do que nós fizemos, sempre viver em arrependimento, mas aceitando aquele que pagou nossos pecados. Porque ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, 16: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, a outra diz entristecidos, como os hipócritas, porque desfigura os seus rostos, quer dizer, muda a aparência do seu rosto,
para que aos homens pareça que jejuam. Eles faziam para que os homens vejam que estavam jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A outra fala, a sua recompensa. Então, tudo que faz aqui, que o cristão faz aqui neste mundo, para a aparência, para que os outros vejam, então ele já recebe o galardão. Ele recebe o galardão de quem? Olha bem, quando ele falou, já receberam a sua recompensa, o seu galardão, de quem que recebeu? De Deus? Então, de quem, irmão Antônio? Dos homens. Que recompensa, vamos ver também, que recompensa, galardão que receberam dos homens? Dinheiro? Presente? Que? Elogio humanos. Então é isso. Olha, olha, irmãos, não é bom receber esse tipo de elogio. Quantos que não. O Monfé não vai perder muito galardão, não por parte dele, né? Porque nunca ele fez por aparência. Mas recebe muita elogio humanos. Mas não aceita o que ele prega. Eu falei isso com um dia, até ficou meio triste comigo. Tempo. Não, o doutor Félio é bom. Se aquele não for para o céu, ninguém mais vai. Olha bem. Que duro que é isso. É um tapa na cara para nós. Né? Se aquele, olhando a comparação. Se aquele não for para o céu, ninguém vai. Podia falar bem na lotérica também isso. Olha, falando do doutor Félio, aquele vai para o céu. Aquele vai para o céu. Né? Eu falei, vai sim. Porque ele aceitou Cristo. Ele tem Cristo, não, ele não ia. Aí então, aqui no versículo 17, né, de Mateus ainda. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ungir a cabeça com o quê? Jejuar. Ungir com o quê? Com óleo. A tua cabeça. E lava o teu rosto para não parecer, porque você vai ficar triste. Hoje não adianta você ficar triste, ficar chorando, assim, se martirizando, sofrendo. Não, lava o teu rosto, para que não pareceres aos homens, olha a dica que dá, que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Isso aí que é interessante. Você vê um cristão assim, publicamente sendo recompensado, abençoado por Deus, mas você não vê o que Deus está vendo dele. A coisa está escondida, está ali. Ele está servindo a Deus com sinceridade, lá dentro do coração. Fala, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareceres, não mostrares aos homens que está jejuando. Você está jejuando. Já vi pregador que veio em casa, da família, levantava assim, não tomava café, não comia nada. Enquanto que ele sabia que ele ia pregar no culto de manhã, ele tem igreja que é assim, mesmo batista, né? E ele falava assim, para poder pregar, quer jejuar, não queria conversa, sair, ficava assim, né? Mas que pode ser que não pareça, e fala, que está jejuando. Tem um Pai que está em secreto. É Ele, está lá no céu. E o Espírito dele dentro de nós. Vê em secreto. E recompensa publicamente. Então, muitos religiosos caem nesta categoria. Nesse tipo, vivendo numa aparência vã. Se é vã, é orgulhosa, sem entendimento, sem fé, sem amor, sem submissão a Deus. Só faz perante os homens. Deus não vai aceitar esse tipo de jejum. Deus não aceita, nós queremos servir a Ele por obrigação, por aparência. Deus quer que nós venhamos por amor. Venha à igreja por amor, com desejo de ouvir a palavra, de servir, de estar unido junto com os irmãos. E isso porque falta o amor, a piedade aos oprimidos de coração, a alma cansada,
debaixo de um jugo pesado da própria religião. A própria religião às vezes coloca um jugo. Não é um jugo de Cristo, é um jugo da religião. Um jugo da religião do eu mesmo, sendo um jugo humano, opressão, domínio moral, sem paz, sem conforto espiritual. É difícil isso. Versículo 6 aqui, Isaías. Porventura, a outra 21 diz, por acaso, não é este o jejum que escolhi? Ela faz pergunta aqui, não. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras, ela fala as cordas, né, que está amarrado, né, da impiedade, ela fala maldade, que desfaças as ataduras, quer dizer, as cordas do jugo, quer dizer, da opressão, ela fala, e que deixes, ponhas livres os oprimidos e despedaces todo o jugo, que livres, ponhas em liberdade, ela diz, ponha em liberdade os oprimidos, os que estão ligados com cordas, amarrado, não serve, vem na marra, está amarrado. Não, tem que estar livre com amor. Então, a hipocrisia, quer dizer que é a falsidade. Há muitos. A hipocrisia deles era a pior de todas, porque era suas autojustificação. Autojustificação, quer dizer, confia na sua justiça própria. Acha que ele é mais justo do que os outros. Acha que eu sou mais direito do que os outros. Os outros erram, os outros só erram. E eu acerto. Não. Comparando com os outros, nunca devemos fazer isso. Comparar. Compara sim, sendo o mais pior. Escravizava os oprimidos, sem defesas, que sofriam opressão, sem reclamar, talvez, a pessoa sofre, sem merecer, quando ele fala jugo, como se fosse canga, que obrigava, uma coisa que não vê, põe a canga nos bois. Quem trabalhou com boi, já trabalhei com boi, acho que outros também trabalharam, você põe a canga no boi, o boi vai trelado um com o outro, e o boi não usa reio, ferrão, né? Chacoalhava assim, ele já sabia. Então vai judiando, como uma sujeição obrigada, opressão, domínio moral. Ele fala despedace, fazer em pedaço, despedaçar o coração para Cristo. Esse é o jugo. Receber a cura espiritual, não cura física, que ele oferece para todos os que querem, que desejam aceitá-lo, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo para ajudar, por intermédio do profeta Isaías, que eles realmente se amavam a Deus, como falavam, teriam vontade de servi-los. Quem fala que ama a Deus, que só fala que ama a Deus, ele tem vontade de servi-lo, tem desejo de servir a Deus. As guardas rituais, observâncias religiosas, cerimoniais, religiosas, tornaria em segundo lugar em nossas vidas, em suas vidas. Quando a gente ama a Deus, as outras coisas ficam em segundo lugar. Primeiro a Deus, e depois as outras coisas, é tudo secundário. Se nós quiser fazer alguma festa, alguma outra coisa. Então, qualquer coisa das nossas vidas deve ter Deus, as coisas de Deus em primeiro lugar. As coisas espirituais devem estar em primeiro lugar. As observâncias a Deus.
Agora, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu e cubras, e não te escondas da tua carne, versículo 7, abandonados, desprezados. Quer dizer, que esconda da tua carne, sabe o que quer dizer? Do teu coração, do teu próximo. Não te esconde do teu coração, das tuas entranhas, o teu amor a teus semelhantes, principalmente aos domésticos da fé. Diz em 1 Timóteo 5:8. Lá em 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, quem são esses seus? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, dos seus familiares, do pai, da mãe, mulher, filhos, negou a fé e é pior que o infiel. Quer dizer, os ímpios, note bem, não te escondas a tua carne, guardadores de si mesmos, e se esquecendo dos sofridos, famintos e necessitados. Eles guardavam eles mesmos. Eles eram santos, ao menos aos seus próprios olhos. Assim somente é alguém que olha para ele próprio. Então, o versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O que é retaguarda? Digo que é traseira, não é? Sim. Então, e o Senhor, a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ela está traseira, a glória do Senhor. É a mesma coisa que tivesse, né, atrás, empurrando, né? Proteção, como diz lá as nuvens lá, né? Lá que mandando lá a coroa, coluna de fogo, as nuvens, estão lá no deserto, né? Então esta palavra luz aqui é espiritual, quer dizer que a salvação em Cristo Jesus. Então deve unir moralmente, espiritualmente em Deus por Cristo. É a glória do Senhor. O reino glorioso de Deus é a retaguarda de Cristo, como cobertura, como proteção eterna, a tua luz como a alva e a tua cura divina. É o estabelecimento de uma nova vida, a vida nele, com a presença do Espírito Santo. Note bem que sempre o Espírito Santo ele é presente. Retaguarda, indo atrás, como a coluna de fumaça e fogo no deserto. Proteção especial, milagrosa, pela misericórdia infinita de Deus ao seu povo. Êxodo 3, 20, 21, 22. E a glória do Senhor será a tua retaguarda, será a traseira, para ir pelo caminho de Deus. Para nós ir para o caminho de Deus, que é pela sua palavra verdadeira. Produz uma experiência frutífera na vida do cristão obediente, que vai pelo caminho da fé em Cristo, adquirindo experiência com o Senhor, porque a experiência sempre está para onde? Para trás. Você nunca tem experiência do futuro, só que você vê na Bíblia as coisas dos outros, né? Mas quando nós vamos ter experiência,
A experiência é o que está para trás, pelo que já passou. Tudo que você passou na vida, e você está passando, é do presente e o passado, do presente. Então você tira a experiência para você ir para frente. Então chamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, ou estender do dedo, e eu falar iniquamente. Olha a outra que interessante, eu gostei da outra, que eu falo assim: ou estender do dedo. Leia, irmão Daniel, o que está escrito aí, se a tua é igual a minha, século XXI. E estender do dedo ou falar iniquamente. Versículo 9 de Isaías 58. Eis-me aqui, ele fala, aqui estou, ela fala. Se tirarem do meio de ti o jugo, quer dizer, aquela opressão, o mandatário, o eu, e o estender do dedo, o que se chama isso aqui, ó? O dedo, o acusador, não está escrito aí, acusador, iniquamente, lá está escrito com falsidade. Olha, você tem que tirar o dedo de ter só acusando os outros. Interessante. Se eu não leio nela, eu não ia entender bem isso daqui. Certo? É bom outras versões, né? Então, o estender do dedo. Se olhar bem que você fica só acusando. Acusa. Você tem que virar assim, né? Acusando a gente. Aí sim. Aí você vê. Nesta passagem, o Senhor lhe roga ao seu povo, lhe explicando, como se explicasse a uma criança, a um menino, as razões pelas quais suas orações não são respondidas. Tiago 4,3. O que Tiago diz lá? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites. Não é todas as coisas que a criança pede que o pai vai dar. E nós pedimos coisa para Deus, não é todas as coisas que ele atende. Porque ele diz, pedi mal e não recebeis, para gastar em vosso deleite. Se tirarem do meio de ti o jugo, quer dizer, o dedo acusador, deixa a mão de acusar, de certo. Por que falou isso? Porque ficava só acusando os outros. A pessoa vinha pregar, só acusava. Você tem que aprender isso. Deixa Deus, aconselha, exorta e fala, mas não acusar. Acusar é muito duro. Às vezes acusa injustamente. Às vezes você ouve falar alguma coisa e não deve nem de falar, irmãos. A igreja precisa aprender bem. Fale para a pessoa, se você viu errando, fale para a pessoa como Jesus diz. Se alguém pecar contra ti, vai a repreender ele, a ti vai repreender. Ele pecou contra aquele seu vejo, então ele está pecando contra mim, porque eu estou vendo. E vai entre ti e ele só, para repreender ele. O acusador, a escravidão da lei. Tira a lei. Quem acusa, porque ele está no mandato da lei. A lei que é o acusador que acusa. A lei não tira pecado, ela só acusa. Refere-se à classe dominante de Judá, praticamente, fazendo escravos aqueles que eram menos privilegiados. Note bem, em toda a comunidade, nós nunca devemos que isso entre na nossa igreja, nossa comunidade. Porque a nossa comunidade, nós não temos de que se gloriar, porque todos são iguais. Nenhum mais, nós somos tudo criados em cidade pequena como família. Nós somos criados assim. Mas muitos, os que são mais privilegiados em igreja grande, outros, que tem mais capacidade, que tem mais estudo, que tem mais dinheiro, que dá uma oferta maior na igreja, e fica se exibindo, fica se mostrando. Então, tem que cortar isso. E o estender do dedo. Olha, começa a estender também o dedo, pedindo alguma coisa, interessando alguma coisa.
Amém? Amém. Ora, outro dia continua o estudo. Que Deus abençoe, que possamos estar à noite aqui.